Sente que subir umas escadas já não é o que era? Ou que carregar os sacos das compras do supermercado parece uma tarefa de Hércules? Se acenou com a cabeça, saiba que não está sozinho. Depois dos 60, é natural sentir uma perda de força, uma certa fragilidade que se instala sorrateiramente. Muitos de nós crescemos a ouvir que um bom prato de batatas cozidas ou fritas nos dava a energia de que precisávamos. A batata era a rainha da nossa mesa, a fonte de sustento que nos enchia a barriga e o espírito. Mas e se eu lhe dissesse que, para os seus músculos, essa rainha talvez tenha de abdicar do trono? A verdade dolorosa é que, à medida que envelhecemos, a forma como o nosso corpo processa os alimentos muda. Aquilo que antes nos dava força pode agora estar a contribuir para a inflamação e para picos de açúcar no sangue que silenciosamente sabotam a nossa massa muscular. Neste vídeo, vamos desvendar o segredo de um tubérculo muito mais poderoso para a sua saúde muscular, um verdadeiro tesouro da terra que muitos de nós subestimamos. Vamos explorar não só este alimento, mas também outras pequenas mudanças na sua alimentação que podem despertar a força que pensa ter perdido. Fique até ao fim, porque a última dica pode mudar completamente a forma como encara o seu pequeno almoço e a sua energia para o resto do dia. Vamos então mergulhar neste segredo que pode realmente fazer a diferença no seu dia a dia. O alimento que quero apresentar como o novo rei do seu prato é a batata doce. Sim, essa mesma, com a sua cor vibrante, que vai do laranja ao roxo e que muitas vezes fica esquecida no canto do supermercado. Talvez a veja como algo exótico ou demasiado doce, mas peço-lhe que olhe para ela com outros olhos. Pense na batata branca comum, a que estamos habituados desde crianças. É reconfortante, sem dúvida. Uma batata cozida com um fio de azeite e um pouco de bacalhau desfiado é um clássico. No entanto, do ponto de vista nutricional, especialmente para quem já passou a barreira dos 60, a batata branca comporta-se no nosso corpo de uma forma muito rápida. Ela é rica em amidos que se convertem em açúcar quase instantaneamente na nossa corrente sanguínea. Isto provoca um pico de glicose, que dá uma sensação de energia imediata, é verdade, mas que é seguida por uma queda igualmente rápida. São estas montanhas russas de açúcar no sangue que, a longo prazo, contribuem para a inflamação crônica, para o ganho de peso na zona abdominal e, mais importante para a nossa conversa, para a dificuldade em manter e construir músculo. O nosso corpo, ao lidar com estes picos de açúcar, liberta muita insulina, uma hormona que, em excesso, pode promover o armazenamento de gordura e dificultar os processos de reparação muscular. Agora, olhemos para a batata doce. Ela é prima da batata comum, mas comporta-se de maneira completamente diferente. É o que chamamos de um hidrato de carbono complexo. Isto significa que os seus açúcares são libertados de forma lenta e gradual na corrente sanguínea. Em vez de uma explosão de energia seguida de um colapso, a batata doce oferece um fornecimento de combustível estável e duradouro. Para os seus músculos, isto é ouro. Significa que eles têm a energia de que precisam para as atividades do dia a dia, seja uma caminhada no jardim, brincar com os netos ou as tarefas domésticas, sem o estresse metabólico causado pelos picos de açúcar. Imagine que os seus músculos são um carro. A batata branca é como colocar um combustível de corrida de baixa qualidade. Dá um arranque rápido, mas o motor engasga-se e para pouco depois. A batata doce é como um combustível premium, de queima lenta, que permite ao motor funcionar de forma suave e eficiente durante uma longa viagem. Mas os benefícios não ficam por aqui. A cor alaranjada da maioria das batatas doces vem do beta-caroteno, um poderoso antioxidante que o nosso corpo converte em vitamina A. Os antioxidantes são os nossos pequenos soldados na luta contra a inflamação. À medida que envelhecemos, a inflamação silenciosa no corpo torna-se um dos maiores inimigos da nossa saúde, contribuindo para dores nas articulações, rigidez e, claro, a degradação muscular. Ao consumir alimentos ricos em antioxidantes como a batata doce, estamos a dar ao nosso corpo as ferramentas para combater essa inflamação, permitindo que os músculos se recuperem e se fortaleçam de forma mais eficaz.
Além disso, a batata doce é uma fonte fantástica de fibra. A fibra é essencial para a saúde intestinal, e um intestino saudável é a base de tudo. É no intestino que absorvemos os nutrientes vitais dos alimentos. De que adianta comer bem se o nosso corpo não consegue absorver as vitaminas e os minerais? A fibra da batata doce alimenta as boas bactérias do nosso intestino, melhora a digestão e garante que estamos a tirar o máximo proveito de cada refeição. E como pode incluí-la na sua vida? É incrivelmente versátil. Esqueça a ideia de que é apenas para doces. Corte-a em palitos, tempere com um pouco de pimentão doce, alecrim e um generoso fio de azeite extra virgem. E asse no forno até ficarem douradas e estaladiças. É um acompanhamento delicioso e muito mais saudável que a batata frita. Pode cozê-la e fazer um puré cremoso para acompanhar um prato de peixe ou carne branca. Pode até cortá-la em rodelas finas e adicioná-la a uma sopa para lhe dar mais corpo e nutrientes. Comece por fazer uma troca simples. 1 ou 2 vezes por semana, substitua a batata branca ou o arroz branco pela batata doce. Observe como se sente. Talvez note que tem mais energia à tarde, sem aquela quebra que o obriga a uma cesta. Talvez sinta que a sua digestão está mais regular. São estas pequenas mudanças que, somadas, criam uma grande transformação na nossa saúde e bem-estar. Não se trata de proibir a batata branca para sempre, pois ela faz parte da nossa cultura e do nosso conforto. Trata-se de dar primazia à opção que mais nutre e protege o seu corpo nesta fase da vida. Mas a energia da batata doce é apenas uma parte da história da força muscular. Se a batata doce é o combustível, precisamos dos tijolos para construir e reparar a parede. E esses tijolos, como bem sabemos, são as proteínas. Depois dos 60, a nossa necessidade de proteína de alta qualidade aumenta. O corpo torna-se menos eficiente a processá-la, um fenômeno chamado resistência anabólica. Isto significa que precisamos de comer um pouco mais de proteína e da melhor qualidade apenas para manter a massa muscular que temos, quanto mais para a fortalecer. E aqui, a nossa cultura portuguesa oferece-nos tesouros incríveis, muito para além do bife de vaca. Pensemos no nosso fiel amigo, o bacalhau. Não é por acaso que é chamado o fiel amigo. Uma posta de bacalhau cozido com grão de bico é uma refeição de campeões para os músculos. O bacalhau é uma fonte de proteína magra, de altíssima qualidade, fácil de digerir e repleta de aminoácidos essenciais, os blocos de construção que os nossos músculos anseiam. Além disso, é rico em ômega 3, um anti-inflamatório natural que trabalha em sintonia com os antioxidantes da batata doce para proteger o nosso corpo. Mas não precisamos de ir sempre para o bacalhau. Pensemos nas nossas humildes e deliciosas sardinhas. Uma sardinha assada na brasa, comida com uma salada simples, é um concentrado de poder. Além da proteína, as sardinhas são uma das melhores fontes de cálcio quando comemos as espinhas mais pequenas, e de vitamina D, 2 nutrientes cruciais para a saúde óssea, que está intimamente ligada à saúde muscular. Músculos fortes precisam de ossos fortes para os suportar. Outro gigante nutricional que muitas vezes é olhado de lado são os ovos. Durante anos, foram os vilões da história, acusados de aumentar o colesterol. Hoje, a ciência já provou que, para a maioria das pessoas, o consumo de ovos não tem um impacto negativo no colesterol sanguíneo. 1 ou 2 ovos por dia podem ser uma das formas mais fáceis, baratas e eficazes de garantir a sua dose de proteína. Um ovo cozido ao pequeno almoço, um ovo escalfado na sopa ou uma simples omelete com legumes ao jantar. A proteína do ovo é considerada a proteína perfeita, pois contém todos os aminoácidos essenciais nas proporções certas. E não podemos esquecer das fontes de proteína vegetal, que são igualmente importantes. O grão de bico, o feijão e as lentilhas são fantásticos. Mas quero destacar um petisco genuinamente português: o tremoço. Sim, aquele que comemos como aperitivo com uma cerveja. O tremoço é uma leguminosa extraordinariamente rica em proteína.
É um lanche perfeito para o meio da tarde, quando a fome aperta. Em vez de ir a uma bolacha ou a um pão, um punhado de tremoços dá-lhe proteína e fibra, que o vai manter saciado e a alimentar os seus músculos. Agora, para unir tudo isto, precisamos de um elemento mágico, o ouro líquido da nossa terra, o azeite extra virgem. O azeite não é apenas uma gordura para cozinhar, é um alimento funcional. As gorduras saudáveis do azeite são essenciais para a produção de hormonas e para a absorção de vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A da batata doce e a vitamina D do peixe. Mais importante ainda, o azeite extra virgem de boa qualidade é rico em oleocantal, um composto com potentes propriedades anti-inflamatórias, comparáveis às do ibuprofeno, mas sem os efeitos secundários. Regar os seus legumes, o seu peixe e até a sua sopa com um bom fio de azeite não é um luxo, é um investimento na sua saúde muscular e articular. A ideia é construir pratos completos e inteligentes. Imagine um almoço, um lombo de salmão ou umas sardinhas grelhadas, proteína e ômega 3, acompanhadas por um puré de batata doce, energia lenta e antioxidantes, e uns brócolos cozidos a vapor, vitaminas e fibra, tudo regado com um generoso fio de azeite extra virgem, gordura saudável e anti-inflamatória. Cada elemento neste prato tem um propósito, trabalhando em conjunto para nutrir, fortalecer e proteger o seu corpo. Não se trata de fazer dieta, mas sim de comer com intenção. Então, ao olharmos para o nosso prato, começamos a ver uma nova paisagem, não é verdade? Uma paisagem cheia de cores vibrantes da batata doce, dos legumes verdes, do peixe prateado. É uma paisagem de força e vitalidade. A mudança de simplesmente encher o estômago para nutrir ativamente os nossos músculos é talvez a transformação mais poderosa que podemos fazer pela nossa saúde depois dos 60. Não se trata de regras rígidas ou de contar calorias. Trata-se de fazer escolhas conscientes, de entender o porquê por trás de cada alimento. Trocar a batata branca pela batata doce não é apenas uma troca de sabor. É uma decisão de dar ao seu corpo uma energia estável e anti-inflamatória. Escolher um prato de sardinhas em vez de carne processada não é um sacrifício. É um presente de proteína de alta qualidade e ômega 3 que os seus músculos e o seu cérebro irão agradecer. E aquela dica de pequeno almoço que prometi no início? Está ligada a tudo isto. Muitos de nós começamos o dia com pão branco com manteiga e um café com açúcar. É rápido, é fácil, é um hábito. Mas, tal como a batata branca, esta refeição provoca um pico de açúcar no sangue logo pela manhã, preparando-nos para um dia de altos e baixos de energia e de desejos por mais açúcar. Experimente isto durante uma semana. Comece o seu dia com proteína. Pode ser um ovo cozido ou mexido, ou talvez um iogurte grego natural com um punhado de nozes. Esta simples mudança estabiliza o seu açúcar no sangue desde a primeira hora. Dá aos seus músculos os aminoácidos de que precisam após o jejum noturno e vai mantê-lo saciado e com energia de forma muito mais consistente até a hora do almoço. É uma mudança pequena com um impacto gigantesco. Lembre-se, o seu corpo é incrivelmente resiliente. Nunca é tarde demais para começar a dar-lhe o que ele precisa para prosperar. Cada refeição é uma oportunidade para construir força, para reduzir a dor e para aumentar a sua energia. Comece devagar. Escolha uma coisa desta nossa conversa para implementar esta semana. Talvez seja experimentar a batata doce assada, ou talvez adicionar ovos ao seu pequeno almoço. Pequenos passos consistentes são o caminho para uma mudança duradoura. Você tem décadas de sabedoria e experiência de vida. Agora, pode aliar isso ao conhecimento para cuidar do seu corpo da melhor forma possível. A força não é apenas para os jovens. A vitalidade não tem data de validade. Está nas suas mãos. Ou melhor, no seu garfo. Agora gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ou qual deles ficou com mais vontade de experimentar? Partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil e gostou da nossa conversa,
Por favor, deixe um gosto. Ajuda muito a que esta mensagem chegue a mais pessoas que possam beneficiar dela. E claro, subscreva o canal para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e práticas de viver uma vida mais saudável e feliz, independentemente da idade. Lembre-se, a força não está na sua idade, mas sim no seu prato. Viva cada dia com mais energia e vitalidade. Um grande abraço e até a próxima!